Gente, tô ao vivo. Entrei uns minutinhos antes para já ver se eu encontro o Leandro rapidamente e o Leandro vai nos. Ah, ele é muito rápido também. Mas vocês são os mais rápidos, assim, os gatilhos mais rápidos do Oeste, porque eu entro e tá todo mundo aí. Eu não sei, eu entrei 2 minutos antes ou 3. E vocês já estão aí? Eu falei, poxa vida, realmente eu gostaria de saber onde é que vocês ficam, para serem tão depressa assim. Bom, hoje nós temos uma pessoa que dispensa até, a gente não tem nem como apresentar uma pessoa tão espetacular como o Leandro, né? Peraí, vamos ver se eu acho ele. Tá aqui, meu querido, pronto. Tá aqui o Leandro. Então, ele meio que dispensa apresentações. Leandro, que lindo, cheio de flores. Sempre, Amei. sempre, Bruna. Eu Sempre, sempre vi seus lírios. arranjos ao vivo, pessoalmente. É um prazer. Gente, Leandro Carnal, como apresentar você, Leandro? Como Um seu ser amigo. humano. Como seu amigo, Bom, só. meu Só. amigo é muito bom. É um grande, querido amigo do coração, mas ele é abrangente. O que o Leandro, assim, é difícil escolher uma palavra para falar de uma pessoa, né? Você pode falar é sábio, é inteligentíssimo, é brilhante, blá, blá. Agora, a abrangência é uma qualidade muito grande, né? Porque é aquela pessoa que consegue ver todo o escopo. Então, quando ele faz uma análise, ele tem assim a grandeza dessa análise. E ele tenta trocar em pequenas doses de sabedoria diária para a gente entender. Mas eu adoro a abrangência, eu acho que a abrangência faz a gente ampliar a alma e nós somos seres em expansão, né? E hoje a gente vai falar de um tema, quer dizer, na verdade esse é um tema que vocês me acompanham, vocês sabem que eu estou sempre nele, mas curiosamente não fui eu que escolhi o tema, foi o Leandro. Vou passar um pouco a palavra para o Leandro para perguntar por que é que ele escolheu o tema, ele tinha de falar de qualquer coisa, e em seguida a gente faz. Tem muitas perguntas, ótimas perguntas, pessoas muito interessadas. Aqui está bombando de gente. Então vamos lá. Leandro, obrigada. Eu é que agradeço o convite para estar aqui na sua rede, Bruna. Uma das coisas que eu sinto falta nessa epidemia é não ter a presença de amigos como você e o seu marido, nos nossos saraus de poesia, literatura e música. E quando a gente fala de títulos, as pessoas às vezes perguntam profissionalmente, chama de doutor, chama disso, daquilo, e diz assim, o título que eu me orgulho profissional é professor. Esse é o título que eu me orgulho. E quando se fala de apresentação, podia chamar isso, aquilo, eu disse assim, o título pelo qual alguém luta é o de amigo. Então, amigo e Perfeito. professor são dois títulos que eu gosto muito, porque eles não me foram dados por um esforço acadêmico, como, por exemplo, ser doutor, mas foram dados por uma conquista pessoal. Eu me tornei professor ao longo de anos, eu me torno amigo de poucas pessoas, na verdade, tenho milhares de conhecidos como você. Esses dias eu passei a lista de todo mundo que você entrevistou no Gente de Expressão, foi o mundo. Eu tinha vontade de muito, a gente nunca conversou sobre isso, de todas as pessoas, de gente que depois teve outras guinadas de carreira, e grandes atores, grandes empreendedores, pessoas, homens e mulheres notáveis, amigos em comum, como Vera Holtz, pessoas que eu não gostaria de encontrar, como Trump, que você encontrou há tantos anos como empresário. E todas essas questões, assim, experiência de vida maravilhosa, como cada amigo funciona para mim como um Lego da minha alma, né? Que eles vão compondo algo que depois faz muito sentido para mim. E eu sinto falta disso, sinto falta dessa presença, né? Tirando isso, para gente como você, Bruna, e como eu, que tem imenso prazer na leitura, ficar isolado lendo em casa, escutando música. Hoje eu fiz o almoço aqui em casa, fiz um pato, fiz salada e como é bom, como é tema que, sobre o qual você fala muito bem. É.
e sobre o qual você também já trabalha, e eu lancei texto com o Cortella, e também há mais atrás com o Clóvis de Barros Filho, que está de Omote, com o Cortella, recentemente. Então, felicidade é um tema de interesse geral, e antigamente parecia sempre que se falava de felicidade, as pessoas pensavam em autoajuda. E hoje elas entendem que felicidade é sim um processo de se ajudar, e nesse sentido eu não acho ruim a palavra autoajuda, mas é um processo de encontrar a única coisa pela qual vale a pena viver, né? Vale a pena sair da cama de manhã, vale a pena pensar. Uma pessoa hoje questionou na minha rede, o que a Bruna e você têm a dizer sobre felicidade? Eu pensei, nada, mas nós dois temos uma coisa importante. Nós temos uma coisa importante. Nós dois nos perguntamos sobre felicidade. Eu acho que isso é importante, né? Nós dois procuramos felicidade, nós dois queremos felicidade, nós dois vamos atrás da felicidade, das respostas sobre felicidade. Então, acho que nós somos aptos a perguntar sobre felicidade. Eu acho que a gente se questiona, a gente se faz grandes perguntas, e a gente quer passar, de alguma maneira, aquilo que a gente vai aprendendo, a gente quer movimentar essa energia, passar para frente, a gente tem um prazer no servir, né? Que outro dia até você falou dessa ideia de servir, como ela está distante da nossa política, como ela está distante de tanta gente no Brasil. Depois a gente vai entrar nesse assunto, porque é inevitável. Mas, só para complementar essa amizade, essa linda introdução que você fez, né, como tudo que você faz, engraçado que eu fiz um programa no Roda Viva e terminaram me perguntando que palavra dizendo assim, você faz tantas coisas diferentes, né, tuas profissões, teu currículo envolve tantas coisas, que palavra você escreveria assim, profissão, numa coisa de hotel, por exemplo, né? E eu pensei, falei assim, estudante. Eu me sinto eternamente uma estudante. Então, sendo amiga de um professor, eu acho que aqui está uma coisa muito complementar. Então, abraçando esse momento, muito, muito, muito. E olha, essas flores estão olhando para elas e agradecendo também. É interessante esse conceito, né? A gente se faz tantas perguntas. E eu, por exemplo, eu vou te confessar uma coisa. Eu nunca na minha vida li um livro de autoajuda. Eu que leio tanto, 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 eu nunca li. Eu tinha até um preconceito, confesso para você, com esses livros. Porque eu achava que eles tinham uma proposta rasa, uma proposta imediatista, pequenas fórmulas não significativas e que eram o oposto do que eu buscava. Então, eu não tinha interesse nisso. Mas hoje eu entendo a palavra ajudar de outra maneira. Eu entendo que a ideia de felicidade que começa dentro da gente e que se a gente não faz essa busca do autoconhecimento, não joga isso na sociedade, a barbárie é o que invade. E eu acho que as pessoas felizes, elas tendem a não ser bárbaras, né? Bárbaras no mau sentido. Elas tendem a não ser violentas, elas tendem a não ser cruéis, elas tendem a ter empatia pelo outro. Então, acredito que a felicidade ela se torna mais necessária em momentos de pandemia, óbvio, mas em momentos assim que a sociedade tem um regredir na busca espiritual, cultural, humanitária, né? Que eu acho que a característica de ser humanitário é talvez um rumo tão óbvio. A gente está aqui por uma evolução, a gente passa por esse planeta rapidinho por alguma razão, por alguma evolução. Se a gente vem aqui e não aprende nada, qual o significado disso tudo, né? Eu falei mal publicamente de autoajuda, como castigo, já encontrei livros meus no setor de autoajuda, castigo kármico. E eu fiquei pensando várias vezes que os textos mais fundacionais da cultura
como, por exemplo, os evangelhos, e frases como olhai os lírios do campo, não tecem nem fiam, não entretanto nem Salomão se vestiu como um deles em toda a sua glória, que é Sermão da Montanha, que é o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, poderiam estar em um outro autor caracterizados como autoajuda. Tudo tem seu tempo e sua hora, Eclesiastes 3, tempo de matar, tempo de morrer, também poderia ser tido. Então, como você, eu tenho preconceito com qualquer pessoa, filósofo, sociólogo ou autor de divulgação, que venda uma fórmula e diga, sorria todo dia e você será feliz. Diga bom dia para 5 pessoas no seu grupo de WhatsApp e você vai encontrar a fórmula. Eu tenho preconceito porque eu acho isso um erro, um engano. A conquista da felicidade é uma conquista como um projeto pessoal, é uma decisão de como você entretece suas disposições com a realidade, a sua virtude, diria Maquiavel, com a fortuna, o acaso com as circunstâncias, e como você decide permanentemente fazer isso. Ontem eu conversava com uma pessoa que toda conversa que eu tenho me ilumina muito, que é o cacique Ailton Krenak. Ele é maravilhoso. E eu terei uma live com ele, estávamos preparando isso, Eu e também ele estou fala... preparando. Olha aí, vamos. Pode ser coincidência. E o Krenak me disse lá do Vale do Rio Doce, onde ele mora, em Minas Gerais, nós conversamos e eu fiz um meia-culpa. Eu disse, eu acho, Ailton, que os intelectuais erraram nos últimos anos porque se encastelaram na universidade, fizemos seminários para nós mesmos, publicamos para nós mesmos, falamos conosco, discutimos termos eruditos e deixamos vago um espaço da discussão pública que foi ocupado. E aí eu já aprendi isso há muito tempo. O espaço do poder nunca está vago. Ele jamais está vago. Então, quando eu decido não fazer parte, por exemplo, do debate público, eu estou cedendo esse debate para outras pessoas. Tá? E quando eu decido não ocupar a cena pública, eu como você, como qualquer pessoa que nos acompanha nessa live, eu deixo que outros entrem. E acho que erramos. Eu acho que nós erramos. Eu acho que a gente fez pouco e esse espaço foi tomado por bárbaros, no sentido negativo da palavra, né? Por bárbaros que vieram destruir a civilização. Eu Entendendo acho, como civilização, ela pode ser entendida de muitas formas como um processo a ser preservado de respeito e de ética, entendendo isso é, como civilização. valores, né? Valores, princípios de Uhum, valores, né? Você falou um uhum, negócio interessante, porque muitas vezes eu pensei assim, e você quebrou essa regra maravilhosamente, porque você é um pensador pop, né? E essa uhum, possibilidade de comunicação, ela é tão fundamental, ela é tão importante. E falando do Krenak, eu fiz recentemente uma campanha sobre imaginar o futuro, que ele participa, uhum, inclusive dessa ideia de uhum, pensar o futuro que a gente quer e transformar o presente hoje para que isso aconteça, né? E a gente falou de várias coisas, transparência, enfim, é um grande tema, um dia a gente fala também sobre isso. Mas você falou um negócio que eu pensei interessante, que é o seguinte, aquele, aquele espaço que não se ocupa, e eu não falo nem dos cargos políticos, que tanto você quanto eu recebemos ofertas, vamos dizer assim, para ocupar, e a gente não quer, terminantemente, não quer entrar para a política, mas de como o mundo acadêmico, o mundo do pensamento, o mundo da inteligência, o mundo das ideias, né? O mundo que deveria ser muito, e é muito, o artista é muito generoso, o pensador, ele é muito generoso, ele quer realmente dizer o que ele compartilhar a sabedoria, o que ele pensa e tudo, mas como ele se afastou, isso não é recente, isso vem há muito e muito, uhum. muito tempo no Brasil, onde todas as figuras de linguagem, a dificuldade de expressão popular, ela foi muito considerada um trabalho de elite do intelectual. Né? Então, o intelectual fala difícil, o intelectual coloca ideias de uma maneira difícil de comunicar e ele acaba criando um fosso, uma enorme lacuna com as pessoas que mais precisariam dele, com as pessoas que mais estariam ávidas para dividir esse conhecimento. E acaba ficando a famosa Torre de Marfim, a famosa
situação distante, né? E o que é uma grande pena. E, obviamente, também aí é ocupada de uma forma vulgar, vamos dizer, né? Eu acho que há conhecimentos muito acadêmicos, muito específicos, que de fato necessitam de uma plateia tecnicamente muito preparada. É difícil eu imaginar algumas coisas serem divulgadas. Porém, fora esses conhecimentos que justificam talvez uma especificidade maior, eu acho que há temas que nós devemos resgatar, não o que há de mais contemporâneo, mas resgatar a origem. Sócrates era famoso por ir a banquetes, por descer ao porto de Pireu, assim começa uma famosa obra de Platão. Sócrates desce ao porto de Pireu para acompanhar uma procissão. E na volta vai à casa de um senhor de mais idade que está dando um jantar. Ou seja, é essa vida cotidiana que Sócrates e outros fizeram, claro, sempre com aquela advertência que a gente sabe que está nos primeiros filósofos, especialmente Tales, e outros, os primeiros, que estão olhando tanto o céu, que, segundo uma velha anedota, um dia cai num buraco e não consegue olhar o chão. A crítica que Marx fazia, está na hora de botar as pessoas sob os pés, e está na hora de transformar o mundo e não apenas pensar sobre o mundo. Tudo isso é válido, mas acima de tudo, eu acho que pensar que a riqueza do conhecimento não pertence a um grupo, não pertence a um grupo específico, os conhecimentos são muito amplos, e à medida que eu tento falar coisas para que mais gente entenda, à medida que eu tento que mais gente tenha acesso à beleza de Shakespeare, ou às maravilhas de Dostoiévski, ou à densidade de um texto que você viu aqui recitado por uma amiga em comum, Maria Fernanda Cândido, que é A Paixão Segundo o GH, à medida que nós vemos essa Clarice maravilhosa, que faria 100 anos agora em dezembro, à medida em que eu faço isso, eu consigo aprender também, porque no esforço de tornar essas pessoas mais próximas, eu resgato a sabedoria de um antigo inspirador seu. Foi quando eu comprei seu primeiro livro de poesia no ritmo dessa festa, ambos éramos bem mais jovens, e era um poeta gaúcho, o Mário Quintana, ou seja, há pouco tirei foto na estátua dele, ali na Rua da Praia, perto do hotel onde ele morou grande parte da sua existência, um pouco depois, hoje Fundação Mário Quintana, e o Mário Quintana, ao contrário daquelas poesias belíssimas e sofisticadas de pessoas como Sor Juana Inês de la Cruz, que escreve o Primeiro Sonho, que é dificílimo de entender, Mário Quintana era capaz de coisas extraordinárias em versos muito simples, que atendem desde a agenda do estudante de 15 anos até um seminário de literatura que eu participei na Federal de Porto Alegre, discutindo a obra do Mário Quintana e suas múltiplas influências. Eu acho isso genial, quer dizer, eu tenho aqui na minha biblioteca um cartazinho do Gibran dizendo que o último degrau da sabedoria é a simplicidade. E hoje a minha grande questão é não escrever mais como eu escrevia em 1990 a 95, quando eu achava bonito escrever de forma tão rebuscada que me lembrava o professor Astromar de Saramandaia, a personagem que falava, e todo mundo dizia, que lindo, pena que ninguém entendeu. Então, parar dessa linguagem bacharelesca, cujo grande orgulho é fazer com que as pessoas não entendam. Por que eu achei isso? Porque é muito danoso que você considere que a não compreensão de alguém seja o grande elogio à sua inteligência. E eu acho que isso me torna infeliz e torna o outro infeliz, porque a mim marca uma superioridade artificial que cabe muito mal a intelectuais, também cabe mal a desembargadores. Essa superioridade, ela não pode existir, né? Ela não pode existir. Então, felicidade, que é o nosso tema, começa com a vontade de comunicação. Felicidade no casamento, capacidade de comunicação. Felicidade de uma aula, capacidade de comunicação. Felicidade de uma live, capacidade de comunicação. Esse é o primeiro passo. Eu quero entender, eu faço questão de ser entendido, e a compreensão é a coisa mais importante. O que eu faço para ser entendido e ser feliz? Tenho que retirar o narciso meu e do outro do meio do caminho, que atrapalha tudo isso. Na felicidade é comunicação e domesticação do narciso, para que eu seja feliz tendo comunicação. Nossa, é lindo porque você puxa o fio e é aquele de encontrar a luz do labirinto, porque é incrível como a comunicação que a gente falou, né, no caso até da poesia ou da filosofia, enfim, de várias, né, de várias
ciências, né? Mas essas poderiam ter mais complexidade, ela se torna a grande chave de tudo, né? De fato, uma chave. E a gente tem que entender essa comunicação que começa em nós, né? Porque a gente às vezes é estranho, nós somos estranhos a nós mesmos, e tentar fazer com que as nossas relações... Eu passei uma semana muito indignada, como você deve saber que a gente falou domingo, mas a gente, quer dizer, ainda nem começou a semana, mas a indignação foi bastante forte. Mas eu quero falar de duas pessoas, porque você falou do Mário e da Clarice, que em Porto Alegre, que é uma cidade do meu coração mesmo, eu sou meio gaúcha, perto de você, de perto de todos os meus amigos gaúchos, e que eu conheci, tive privilégio, a honra, o prazer de conhecer a própria Clarice em Porto Alegre também. E depois eu fui para a casa dela no Rio de Janeiro, eu visitei a Clarice. Que privilégio. E ela era essa criatura, essa figura generosíssima. E pensa numa pessoa grande, generosa, assim como o Mário Quintana, né? Então, você fala assim, quanto maior a pessoa é, mais simples ela é. E eu tive a oportunidade de ver isso sempre, em todas as situações. E voltando agora para a indignação, como está difícil, que momento complicado. Eu adorei o vídeo que você gravou, tentando explicar, né, com essa tua força de olhar para todos os ângulos, que momento, você tentou explicar que momento complicado e por que as pessoas estão se comportando dessa maneira. E como a gente fica com vergonha, né? Como a gente tem vergonha desses seres humanos, dessa covardia, dessa arrogância, né? Eu realmente eu fico muito indignada. Eu tô assim, a gente vai falar de felicidade, mas eu estava assim muito brava, sabe? Eu acho que a ira sagrada, como se diz em teologia, eu acho que a justa indignação que se usa em filosofia, eu acho que elas são muito importantes, porque se nós nos acostumamos com tudo, nós nos tornamos cúmplices de tudo. Não? Então essa As indignação, fúrias, né? Fúria, essa né? indignação, ela é boa, mas eu acho que em primeiro lugar eu preciso sentir que à medida que um ser humano, no caso que nós estamos pensando sem enunciar, enuncia a sua zona de poder para humilhar outro ser humano, é evidente que esse ser humano é muito pobre de espírito, é evidente que esse ser humano chegou lá por um acidente do destino, que o cargo elevado não representou elevação intelectual, humana, filosófica ou sabedoria. Nada, nada. Poder não precisa ser acompanhado de sabedoria, aliás, raramente é, quando é excepcional. Então, tudo isso é verdade. Mas eu vejo na indignação das pessoas um sentimento que aproxima muito, que seria o seguinte: eu vejo o indivíduo A sendo arrogante. Tivemos 3 experiências, um episódio em Alphaville, nas ruas do Leblon e agora em Santos. Eu vejo o indivíduo A dizendo algo inaceitável e isso me irrita e pode ser psicanaliticamente, é importante para eu ser feliz que eu me conheça, outra ideia socrática, que eu senti naquele gesto terrível um eco dentro de mim. Ou seja, aquele juiz, aquele desembargador, aquele morador, alguma coisa. Encontrou um eco dentro de mim. E o lado ruim que eu toquei na cena teve eco, acho que na fossa mais profunda do meu lado ruim, e uma parte da indignação pode ser eco de 2 maldades que se encontraram. Então, o que eu tenho que fazer, em primeiro lugar, é a compaixão, não de justificar, mas de entender que exatamente por ser inaceitável com qualquer ser humano a humilhação, eu não quero também que o humilhador seja humilhado. Quero apenas que ele não tenha poder para fazer isso, que ele aprenda. E essa empatia ela é complicada, porque isso significa vencer o mal. Porque a maior parte das pessoas adoraria humilhar a pessoa. Não? Humilhar quem humilhou, porque aí o meu sentimento... Exatamente. E aí eu consigo mostrar que o que me perturba
perturba no mau uso do poder é que este poder está nas mãos outras que não a minha. Isso é muito frequente. Por isso que Paulo Freire dizia que se a educação não for libertadora, o sonho do oprimido. Nossa, Que todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais diferentes. do que os outros. Porque o desejo dos porcos não era derrubar os humanos. Quem leu o livro, quem não leu deve ler, porque é indispensável. O desejo dos porcos na Revolução dos Bichos era ter os privilégios dos humanos e deitar na cama com lençóis, como os humanos faziam. Então, esse é o lado ruim do mal, porque ele é sedutor. O mal é sedutor. Não? Mas tem um pontozinho, eu concordo 100%, tua análise sempre extraordinariamente clara, lúcida, brilhante, e realmente o teu desejo de humilhar é apenas uma repetição do que ele está fazendo. Portanto, você vai repetir a história, você não vai quebrar, né? Você não vai quebrar o círculo desse karma. Mas, você sabe, eu também me pergunto, será que isso não vem da gente estar num país tão impune, da gente ter uma tamanha certeza da impunidade dessas pessoas e o quanto elas custam para o Estado? Hoje, a gente, no nosso grupo, né, a gente tem um grupo junto, a gente fez um hashtag, não fui eu, foi uma pessoa ótima lá, fez uma hashtag dizendo somos todos ignorantes. Eu falei, poxa, isso seria uma ótima campanha. No sentido que nós somos ignorantes porque a gente não sabe quanto as pessoas custam para o Estado, quanto a gente gasta com elas, como vai ser o processo delas, que tipo de análise, que tipo de punição, que tipo de confronto elas vão ter pelo que elas fizeram. Né? Porque, no fundo, é um crime, né? É um crime de palavras, mas é um crime. É um Né? crime imediato, porque a função, por exemplo, eu sou professor doutor, mas quando eu estou na rua, eu não estou exercendo a função de professor. De ser acusado de ser desembargador, nem inocentado. Isso não serve para piorar ou aumentar. Quem ali é a autoridade é o guarda, é o policial militar. Ali é uma autoridade pública. No tribunal dele, ele é uma autoridade. Então, a primeira confusão aqui é uma confusão sobre estar num cargo ou ser o cargo. Na nossa tradição colonial, eu sou o cargo. Ou seja, eu não estou no cargo. A segunda confusão aqui é que cargos são serviços. Se eu estou exercendo o serviço de ser desembargador, significa que eu sirvo à sociedade. Logo, eu tenho que ser imensamente mais gentil, porque a gentileza é o primeiro privilégio da sabedoria e da felicidade. E se eu não sei aplicar a lei, se eu digo que a pessoa que tem o direito legal de aplicar a lei e de me dar a multa legalmente, em uma lei estabelecida legalmente, eu não posso ser juiz ou desembargador, aliás, não posso ser nem síndico do meu condomínio, porque eu não tenho noção de civilidade e de lei. Qual é o sou igual perante a lei, é porque eu posso exercer a lei. Então, essa é uma questão muito importante. Agora, de novo, em história, como é frequente, Bruno, que um grupo que se levanta contra uma injustiça, contra uma violência, contra um autoritarismo, como foi o caso da Revolução Russa ou da Revolução Francesa, esse grupo gera um poder ainda mais discricionário, ainda mais autoritário e mais limitador. Né? Matou-se mais gente durante o stalinismo do que Nicolau II, absolutista, czar absolutista, havia matado. Então, o que, que acontece? O governo chinês era terrível no império. Mao Tse-tung, a partir de 1949, implanta um governo que matou mais gente que os imperadores chineses, quase reunidos. Então, se eu não rompo com essa estrutura e não estabeleço que eu quero a igualdade porque ela é boa e não porque ela me irrita quando ela é infringida, aí eu substituo Nicolau II por Stalin. E isso é frequente em história. Não? Eu desconfio dos moralistas, dos reformadores, das autoridades indignadas, dessa indignação de internet. Eu sempre desconfio, porque acho que o mal é muito sedutor. Isso vai da filosofia
vai até o Senhor dos Anéis. Ou seja, o mal é sedutor até quando ele é um poder interessante. Eu teria esse anel para praticar o bem. Até isso ele é sedutor. É, o mal é necessário para a dramaturgia. Mas a gente está falando disso, parece que não tem nada a ver com felicidade. Mas, Uhum, no fundo, a gente quer ser feliz, mas essas coisas, elas minam um pouco a uhum. felicidade de todos nós. Então, as pessoas... Aqui tem muitas perguntas, desde como é a felicidade historicamente, mas, enfim, de como essa ideia de felicidade vem vindo e do que significa ser feliz hoje no meio disso tudo que a gente estava falando um minuto atrás. Existe uma questão muito importante. Todos os fenômenos históricos são inseridos em um tempo. Então, o que é felicidade para mim em 2020 não era para um homem do século XIII ou para uma mulher da Grécia clássica. Isso é muito bom porque significa que primeiro vem, como diz o filósofo Sartre, a existência, depois a aparência. Então, primeiro eu sou, eu construo o sentido. Esse é o bom. Não existe um modelo de felicidade, não existe um modelo de família, não existe um modelo de amor. Você constrói. O que são as regras, a etiqueta, a delicadeza ou até a violência em cada época muda de tempo em tempo. O historiador desnaturaliza as relações e demonstra, por exemplo, que você não é obrigado a sentir A ou B como mãe, porque a maternidade é uma invenção histórica, ou seja, você será mãe do seu jeito, e isso pode significar A ou B e não um modelo A ou B. Você não é obrigado a montar um casamento que seja similar aos dos seus pais, ou pior ainda, que tenha que ser oposto como maneira de afirmação. Você vai construir o seu casamento. Então, eu acho que a felicidade valoriza, dentro das normas da ética, claro, dentro dos limites da ética, que também é histórica, a seguinte ideia. Vou dar um exemplo para os nossos ouvintes e visualizadores dessa live. Né? Há muitos anos eu estava em outro apartamento, estudando, estava traduzindo e estudando, eu traduzo muito lentamente, eu sou lento na tradução, quando toca o telefone fixo, e alguns aí não lembram o que era um aparelho que ficava em uma mesa, tocou o telefone fixo, e eu atendo, e do outro lado, uma voz feminina muito bonita, dizendo: Oi, Leandro, aqui é a Bruna, queria ser sua amiga. A Bruna tomou a iniciativa de pegar, nunca tínhamos nos encontrado, eu já tinha lido seus livros, você de alguma forma chegou ao meu número, e você tomou uma iniciativa que no século XVII seria descabida, porque havia regras de etiqueta. Você tomou uma iniciativa que seria descabida em muitas sociedades. E essa sua iniciativa, que não tem modelo histórico, ou seja, o impulso de fazer algo, ela nos tornou mais felizes porque a nossa relação agradou muito a ambos. Depois fomos juntos ao teatro, passamos a conversar mais, frequentamos as casas e assim por diante. Logo, não tem um modelo. Aquilo que minha avó diria, uma mulher casada não liga para um homem à noite, minha avó diria isso. E é por isso que minha avó não foi tão feliz como a Bruna é hoje. Então, é isso, é a capacidade, às vezes, de seguir uma norma que beneficia a todos e, às vezes, infringi-la, quando ela é simplesmente uma bobagem criada em outra época em que não poderia haver, por exemplo, iniciativa feminina, ou não poderia haver esse impulso. Não? Então, tudo isso eu acho extraordinário. Eu acho a capacidade de construir felicidade nasce em respeitar coisas que impliquem respeito aos outros e ignorar coisas que são bobagens, firulas, filigranas, bordados inúteis e assim por diante. Ou seja, é preciso, às vezes, para ser feliz, seguir estritamente uma norma lógica, lúcida e solidária, e impedir que a vontade de cada um se imponha. E, às vezes, tomar uma iniciativa, dar um impulso, tomar um gesto até nonsense para chegar ao grande sense de felicidade, que é individual, que é dado individualmente. A gente defende muito isso na rede, tudo que é essa coisa de você não precisa caber nos padrões, né? Você Uhum, pode quebrar os padrões, você pode descobrir o seu padrão, você não precisa
se armar de rótulos, você não precisa ter essa obediência dessas coisas que são limitadoras. Você precisa ter obediência em trânsito, você precisa ter obediência do coletivo. Essa é fundamental. Mas, no particular, aquilo que está te movendo, aquilo que faz você, sem fazer, obviamente, nenhuma mal, né? Porque você não está querendo ferir ninguém com a tua impulsividade ou com teus rumos, com as suas ideias, mas você obedecer aquilo que você descobre, aquela pequena voz dentro de você que te diz, que te faz descobrir suas direções, seus caminhos. Eu acho que esse é um bom termômetro de como a gente pode se conhecer melhor e ser mais feliz, ter mais equilíbrio dentro do que você quer e daquilo que você faz, né? E eu sempre acho também uma coisa que, quando a gente consegue alinhar aquilo que você pensa com aquilo que você sente, com aquilo que você faz, e tudo isso é praticamente a mesma coisa, você está num fluxo muito bom. Sabe, você dorme bem, você vive bem, você acorda legal, porque você não tem dissonâncias gritantes. Você pode ter algumas pequenas dissonâncias diárias, mas essa busca de... Porque as pessoas muitas vezes pensam uma coisa, falam outra e fazem uma outra completamente diferente. Então, essas são quebras dissonantes que, obviamente, criam seres mais agudos, mais difíceis, né? Eu acredito que, em linguagem sofisticada, seria reunir significado e significante, que o nome da coisa fosse a coisa em si, que seu comportamento correspondesse às suas convicções, que não houvesse um espaço enorme entre o público e o privado. Existe um espaço de intimidade, não pode existir um moral. Ou seja, eu não faço em público o que eu faço isolado no meu quarto. Porém, existe um espaço moral, ou seja, que meu comportamento individual seja similar ao comportamento público e observável, que os meus valores não mudem de acordo com o grupo e que eu tenha convicções que seriam defendidas com muita tranquilidade. E na minha vida inteira eu tive essa surpresa. Li o seu livro quando nós temos praticamente a mesma geração. Eu li o seu livro quando eu estava no ensino médio e gostei muitíssimo do livro, depois acompanhei toda a sua carreira. E um dia nos encontramos por iniciativa sua. Semana passada eu conversei com a Fafá de Belém e eu lembrei a ela que eu estive no comício em Porto Alegre das Diretas já. Chovia, cântaros, estávamos encharcados e embebidos de democracia. E eu olhei para aquela mulher também, que é mesmo um pouquinho mais velha do que eu, apesar de parecer muito mais nova. Eu olhei para ela, bonita, cantando, emocionada, e um dia eu me tornei amigo da Fafá. Conheci na casa de uma amiga em comum, nos tornamos amigos, fui ao Círio de Nazaré. Se eu imaginasse que algumas pessoas que eu conheço há tantos anos se tornariam amigas, como a vida é cheia dessas alegrias. E aqui estou citando duas pessoas conhecidas, mas todos os meus amigos fundamentais, conhecidos ou desconhecidos, todos essenciais. Você sabe que aqui em casa misturam-se celebridades e pessoas não tão célebres, e todos são essenciais para mim, porque no olho, eu não tenho relação com celebridades, né? No olho eu tenho relação com pessoas. E um dia eu fiz o mesmo que você disse ter feito com seu marido. Peguei um avião para ver um quadro. Você pegou para ver um quadro nos Estados Unidos e narrou isso, acho que em um jornal, né? Um quadro muito significativo, americano. E eu peguei isso para ver um outro pintor que me toca muito, que é o Rothko. Fui ao Texas, na Capela Rothko, para ver aquela capela. E, nossa, se eu tivesse que fazer 10 aviões, 5 trens, um caiaque, uma piroga e um cipó, teria valido a pena. E o ano passado, vendo de novo os quadros do Rothko em Londres, aliás, não, desculpa, no início desse ano, quando a gente ainda viajava, o início desse ano em Londres, na Tate, de novo aqueles murais Seagram, eu olhei para aquilo, como eu vou explicar que a felicidade está, às vezes, em não dizer nada, mas se esvaziar diante de uma arte impactante, que transcende a tudo que eu possa pensar, de um homem brilhante como Rothko, e que naquele momento eu não tenho nada a dizer, que é exatamente a definição do Goethe no Fausto. Quando é que Fausto vai ser feliz? Quando ele disser para um momento parar. Para, momento, né? És belo. Quando ele disser isso a Mefisto, o demônio, ele será feliz. Quando eu disser
Não tenho nada a dizer dentro desse quadro, não preciso dar aula para ninguém sobre o Rothko, já dei, mas não preciso dar aula para ninguém, só sentir esse Rothko, né? Então, ou um Pollock, ou qualquer um dos pintores que mexe comigo, um Velázquez, então, naquele momento, o silêncio é a felicidade. Então, felicidade não é só o fogo de artifício, felicidade não é só o jantar perfeito. Às vezes, às vezes é montar um arranjo de flores, e misturando as flores, eu pego a estatística que minha avó plantava, o lírio, que é uma flor que eu gosto muito, a calas, ou o copo de leite colombiano colorido, e na mistura disso existe uma composição que eu, que não tenho talento plástico como Rothko, faço o meu pequeno quadro, quase toda semana, os meus pequenos quadros, aliás, que me Claro, trazem muita felicidade. mas eu acredito nessa memória emocional proustiana, sabe? De Uhum, você nem sabe de onde ela vem, nem importa, mas ela está ali. E é legal você uhum, olhar os desenhos de Deus, da natureza, e é muito lindo uhum, você olhar os detalhes. Eu sempre uhum, acreditei que Deus está nos detalhes, assim como a felicidade está nos detalhes, né? uhum, E você sabe que tem uma história engraçada, que você falou de ver quadro e tal, e eu lembrei de uma história quando eu estava em Los Angeles com o Rio, e a gente foi ver uma exposição, uma das exposições mais completas do Picasso que montaram no LACMA. E a gente brigou na entrada da exposição. Na porta de entrada, eu e ele brigamos de não se falar. E o Sabe aquela Lacma é coisa? grande, e o Lacma é grande, até você chegar do outro lado. E aí cada um pegou seu fone de ouvido, que é muito conveniente numa hora dessas, né? Sim. E fomos ouvindo a exposição, olhando quadro a quadro. E, obviamente, durante, como a exposição era longa e imensa, e cada um foi para o meio, para um canto, porque os ritmos também não foram iguais. Mas, enfim, depois de horas andando por uma exposição, na hora de sair, a gente não se viu, não se falou, e estava com aquela mágoa de quem está brigado, né? E no meio da exposição, eu parei na frente de um quadro e senti falta que o Ri não estava lá para eu comentar o que aquele quadro me impactou. Que aquilo era assim, era uma coisa realmente que me tirou do sério. Uhum. E eu falei, meu Deus, que coisa espetacular. E parei ali, fiquei um tempo e tudo. E depois, na saída, eu pensei assim, eu vou perguntar, aquela bem coisa ladina, assim, de mulher, né? Ele saiu, ele saiu, assim, momentos depois, né? E eu falei assim, pensei comigo, eu vou perguntar para ele qual o quadro que ele mais gostou. Se for o mesmo, eu perdoo. Eu faço as pazes. Perdoo não, porque não tinha razão para perdoar. Mas eu digo, for o mesmo, eu faço as pazes na hora, não precisa nem explicação mais. Daí, assim, meio zangada ainda, né? Tiramos de ouvido, devolvemos ali, meio sem olhar um para o outro. Falei, e aí? Né? Gostou? Tal, aquele meio indiferente um com o outro e tal. E aí ele diz assim, eu pergunto, tem algum quadro assim que chamou a sua atenção? E ele falou, teve um que me tirou do sério. Eu falei, qual? Me mostra. E fui indo ver com ele. Voltamos a exposição inteira para ele me mostrar e ele parou na frente do quadro. Bom, ali, assim, se você coloca isso no roteiro, é uma má cena, né? É sentimental demais, né? Mas ali É, fizemos as pazes e não só não compramos o quadro, ninguém tem dinheiro, mas compramos uma pequena gravura desse quadro que está no meu estúdio é. e representa é um símbolo de alguma coisa importante, né? Desse olhar para a vida, né? É nesse, Que é muito também como teus arranjos de flores, ou como a tua impressão diante do Rothko, do Velázquez, né? uhum, Enfim, essa sensação do Klimt, né? Essa é. sensação de alguma coisa maior, né? De alguém que canaliza o divino, né? Aliás, por falar em divino, tem uma pergunta que diz assim, como você pode ser feliz sendo ateu? A pergunta ela é muito interessante porque ela pressupõe que o modelo de felicidade seja da pessoa que pergunta, né?
e esse seja o modelo possível. Único. Como os religiosos são maioria, os ateus são exceção, com raros momentos da história, em raros países eles são mais numerosos, mas quase sempre o ateísmo é muito limitado. O ateísmo normalmente ele é masculino, ele é urbano, ele é bem-sucedido, ele é branco. É raro o ateísmo entre camponeses, é raro o ateísmo entre populações agrárias, é raro o ateísmo entre povos indígenas, é raro o ateísmo entre pessoas com poucos recursos. Então, o ateísmo é muito limitado e a religião e a religiosidade são dominantes. Logo, como a maioria do mundo não é feliz, a pergunta honesta em matemática seria como é possível ser feliz sendo religioso, já que a maioria dos religiosos não é feliz. Mas o primeiro ensinamento religioso que eu gosto muito, estudo religiões com muito prazer, está contido na crítica de Jesus ao farisaísmo, quer dizer, não julgueis para não ser julgado. O Papa Francisco tem insistido que Deus gostaria mais de um ateu honesto do que um cristão falso, porque ele seria mais autêntico e receberia com mais alegria um ateu honesto do que um cristão falso. Então, eu acho que são questões muito importantes. Para mim, eu já fui feliz sendo religioso. Hoje eu sou feliz sendo ateu. Então, eu acredito que a religiosidade ou a não religiosidade não são elementos centrais. Grandes ateus na história e grandes religiosos pareciam profundamente felizes. Agostinho é um homem que pergunta, dizendo para Deus, tarde te amei, beleza sempre bela, tarde te encontrei. Ainda não sabia o que era o amor, mas já amava. O amor com letra maiúscula, simbolizando Deus na definição religiosa. Esse é de uma beleza incrível, quer dizer, um homem que encontrou na conversão ao cristianismo, na pressão da sua mãe Mônica, um sentido extraordinário. Aí eu leio textos de grandes ateus que deram a vida pela humanidade e também encontro a mesma fluência. Logo, se há um argumento a favor de Deus, eu vou enunciá-lo agora. Não as 5 provas de Deus de Santo Tomás de Aquino, não um argumento chamado ontológico de Santo Anselmo, não os argumentos dos grandes apologetas defensores de Deus, mas eu vou anunciar uma coisa que eu vou chamar de princípio Leandro. Se há uma prova de Deus é que a imbecilidade está bem distribuída no mundo. Entre ateus, entre religiosos, entre ricos, pobres, brancos, negros, a imbecilidade é de uma democracia, que eu nunca vi nada tão... Descartes diz que o bom senso é o que parece mais bem distribuído. Eu corrijo Descartes, o grande filósofo moderno, e digo, não, é imbecilidade, que é muito bem distribuído entre tudo. Eu jamais pergunto a alguém como alguém pode ser feliz sendo escultor, sendo político, sendo ator, sendo homem, sendo mulher, sendo trans, sendo uma pessoa rica ou pobre, porque eu acho que é possível ser infeliz e muito feliz em cada um desses lugares. Né? E creiam-me, eu sei que parece sempre ruim quando alguém insiste nisso, parece autoafirmação, mas eu sou uma pessoa feliz. Não em todo instante, né? Eu sou uma pessoa feliz. E como eu sei que eu sou feliz? Porque eu já fui infeliz. Então, eu tenho comparação. Eu tenho essa comparação. E não passa pela ideia da religiosidade. Pelo que passa? Coerência. Quando eu era religioso, eu procurava ser coerente. E tentei ser, nem sempre consegui. E hoje, como não religioso, eu tento ser coerente. Eu disse ao padre Fábio de Mello que um dos meus problemas era que eu era muito católico e pouco cristão. Hoje eu não sou mais católico, mas curiosamente algumas coisas em mim mostram a permanência de valores comuns aos cristãos, que eu respeito profundamente. E tenho conversas ótimas com padres, com freiras, com teólogos, também com rabinos, com pastores. Tive agora na Ásia com um mulá islâmico uma longa conversa, também maravilhosa, muito interessante. Já entrevistei e tive contato com muitas pessoas religiosas. E volto a dizer, imbecilidade e inteligência também são democráticos. Não tem nenhum grupo que se apropriou dela. A gente vai ter que fazer outra live falando de religiosidade, porque nós não vamos entrar nisso, porque é imenso agora. Mas que eu acho que essa sua busca e esses seus valores, eles têm, de per si, uma religiosidade. Né? Pode ser. Assim, são inevitáveis. Mesmo que Pode você ser. possa... O rótulo que você se dá já não importa.
mas a sua conduta é absolutamente uma conduta não de religião, mas da mais profunda e íntima religiosidade. Pode ser. E eu achei que essa religiosidade poderia voltar quando da morte do meu pai e da minha mãe. Não, não voltou. Mas, como diz Eclesiastes 3, tudo tem seu tempo e sua hora, todas as coisas debaixo do céu. Eu gosto Lógico. dessa lógica da vida. E você, Bruna, de onde vem a sua felicidade? Eu sou uma pessoa que sempre tive em busca, desde muito criança, desde pequena. Eu queria entender, eu queria questionar. Eu não aceitava os dogmas, eu não aceitei dogmas nem de criança, eu aceitei, nem na época da primeira comunhão, eu fui uma criança, teoricamente, que fui meio contra aqueles dogmas, fazia um monte de... Eu era aquela pessoa que fazia muita pergunta, aquela criança chata que fazia muita pergunta. Então, assim, eu me lembro na primeira comunhão, padre, eu estudei em um ótimo colégio, né? Excelente colégio, embora não fosse um colégio católico, mas é católico, italiano e tal, enfim, Dante Alighieri. Mas era um colégio de muita poesia, por isso eu me dei muito bem lá. E uma base boa de preparação. Mas eu me lembro que na época que a gente tinha o quê? 7 anos, uns 7 anos de idade, veio um padre. A gente nunca tinha tido padres, mas veio um padre para dar aula de catecismo para a gente fazer a primeira comunhão. E o padre começou a falar. Aí, quando o padre começou a falar, eu comecei a perguntar. Eu falei, mas isso, como assim? E o padre começou a ficar de saco cheio de mim, com uma certa razão, eu não me lembro exatamente o quê, né? Mas eu acho que ele tinha as suas razões. Porque, assim, ele queria passar o catecismo para a gente aprender de cor aquilo e poder recitar no momento correto, e eu queria entender a razão de toda a história daquilo, tudo que havia por trás, né? Então, isso realmente muito cedo. Daí, o padre, assim, aos primeiros, sei lá, 40 minutos, né, no primeiro tempo, ainda ele falou assim, se alguém for de outra religião ou não quiser partilhar, pode sair. Eu só ouvi o pode sair. Eu falei, eu vou sair. E aí se ele me perguntasse qual outra religião, eu não sabia, porque eu nem sabia que existiam outras religiões, né? Mas eu saí e nunca fiz a tal primeira comunhão. E por quê? Não que eu não seja uma pessoa absolutamente religiosa dentro da minha conduta, porque eu acho que nós somos um sistema de crenças, né? Cada um acredita no que quer e eu acho que ele tem que respeitar todas as crenças. Mas a minha busca é uma busca de algum conhecimento perdido. Se eu te falar, é muito grande para a gente falar agora rapidinho, mas a minha felicidade está muito ligada a isso. A minha felicidade está ligada a uma grande harmonia, a uma grande, a um grande proposta coletiva. Eu sei perfeitamente que por exemplo, eu sou uma pessoa muito privilegiada, poderia ser feliz sozinha, assim, tá ótimo, tá tudo bem, tchau. Mas para mim é absolutamente insatisfatório isso, não tem o menor sentido, não faria sentido para mim viver com aquilo que eu tenho, com aquilo que me basta, e eu agradeço muito, eu tenho legal, né? A vida me deu coisas boas e tudo, muito, das quais eu sou muito grata, mas para mim é muito, muito, muito importante distribuir, compartilhar, trazer pessoas, fazer pessoas felizes, mas isso muito criança. Nessa mesma aula, não de catecismo, mas nesse mesmo ano de escola, nessa idade de 7 anos, foi a primeira vez que teve Dia das Mães, né? Então a professora falou assim, vai ter Dia das Mães, então todo mundo vai fazer um presente, um desenho, um rabisco, sei lá o que ela pediu para fazer para o Dia das Mães. E um menino, o Guilherme, lembro até o nome dele, ele começou a chorar.
E eu virei para trás, eu sentava, sempre sentei na frente, sempre gostei de sentar na primeira fileira, lá para entender bem o que o cara estava falando, para olhar bem para o olho do professor. Meu negócio era sentar aqui, né? E aí eu olhei para trás, Guilherme chorando. Falei, por que ele está chorando? Aí a professora falou, ai, Guilherme, por que ele está chorando? Porque ele perdeu a mãe. Puxa, pois ela falar isso, eu estava sentado do lado do Guilherme. Fui lá, sentei do lado do Guilherme, não sei o que eu falei para o Guilherme, mas eu fiquei a aula inteira sentado do lado do Guilherme, com 7 anos de idade. Então, se eu sair da aula do padre, porque ele não me convenceu, eu servi ao Guilherme porque eu tinha uma missão ali para fazer. Eu sabia que eu podia ajudar o Guilherme, entendeu? Isso Eu lembro da cara significaria... dele, do choro Né? dele, eu lembro da minha atitude, eu lembro da classe inteira me olhando, eu lembro de tudo. Como se fosse, eu lembro o nome da professora, Dona Rosa. Então, assim, tudo ali é muito claro. E o Guilherme parou de chorar. Então, fazer os outros felizes foi a minha descoberta de ser feliz. Isso é uma grande questão. Eu acho que, nesse caso, você descobriu antes ser cristã do que ser católica, antes que decorar as normas do chamado catecismo trentino, tridentino, você descobriu a vivência. Mas eu acho que é uma inclinação que você tem, a ideia de mistério. Na verdade, entender os dogmas te torna uma boa teóloga, mas a religião quase sempre, especialmente as monoteístas, é a entrega ao mistério. Se você quiser entender, o que você está entendendo, teologicamente, não seria Deus, porque Deus não pode caber na sua cabeça humana. Então, você só pode sentir e se render ao mistério. Por que eu noto isso? Porque você se reconectou com o Richelli a partir da arte e de uma arte de decomposição, ou seja, do cubismo, de decomposição do mundo, e ali você sentiu falta, sinestesia, você fez referência ao Proust, você sentiu falta de um contato afetivo, porque o mistério da arte te reconectava com seu amor. E no caso da religião, o dogma do padre te afastava do verdadeiro mistério, que é um pouco humano, um pouco fora do controle, um pouco excepcional. Então essas questões são muito interessantes, porque existe a religiosidade, existe a prática religiosa, existe a teologia e existe a entrega ao mistério. E essa eu acho fascinante que as pessoas tenham. E acho Essa é a que... essa é a minha, meu Uhum, caminho é esse. uhum, É esse mundo que eu não gosto da palavra, quer dizer, eu gosto muito, mas eu sei que quando a gente usa a palavra esoterismo, ela soa completamente diferente, né? Parece aquela coisa assim, e não é nada disso, claro. Mas é por aí mesmo. E você é um psicólogo excepcional, que eu estou aqui fazendo uma terapia que eu não esperava, adorei. mas isso é o olhar que eu tenho empático sobre as pessoas, quer dizer, onde está o seu amor? Entre outras coisas, em compartilhar. Isso também é cristianismo, né? Compartilhar. Onde está a sua entrega? Está na aceitação do mistério. Ou seja, você aceita o mistério do amor, que não é lógico, e você aceita o mistério da arte, que não é lógico. Você foi feliz no LACMA? Você sabe que eu nunca fui feliz no LACMA, apesar de lá estar um Magritte que eu gosto muito, que é o cachimbo do Magritte, mas eu sou muito feliz no Paul Gett, quando eu subo de trenzinho no Paul Gett e vejo aqueles quadros. Nem é tanto o tamanho da coleção que é extraordinário, mas é o espaço, é tudo É, aquilo. Aquilo me toca. Às vezes um museu pequeno, como Rainha Sofia em Madrid, ele me toca muito mais do que o Prado, no sentido que é os pequeno e o espaço. pequenininhos são mais. É É. verdade. Então, assim, tem um museu na Quinta Avenida, que é uma casa que tem muita arte espanhola. Antes, muito antes da quadra dos museus, do Guggenheim, do Metropolitan, e eu acho que a Galeria Frick é muito mais aconchegante, ou o Museu de Arte Alemã e Vienense, em Nova York, que são muito menores e muito mais. Mas há um momento que a arte conecta com o mistério, com aquilo que te excede. Eu sou professor também de arte, eu sou bom em pegar um quadro e decompor aqui, é Picasso, cubismo analítico, junto com a influência que ele tem das máscaras. Eu sou bom nisso, mas isso é mais ou menos uma descrição teórica e não é experiência de arte, né? E eu acho que descrever arte, como eu digo aos alunos, descrever arte é construir uma boneca inflável, é diferente do sexo, né? Você, você está, você está teorizando sobre o espaço congelado que imita a realidade. Então, acaba sendo uma experiência
acho que relevo, como Van Gogh, por exemplo, tem relevo, tem sensorialidade. Mas acho que a Leandro, felicidade passa isso, né? você falou que era infeliz. A gente não vai ter mais muito tempo, né? Já passou uma hora? Não, eu nem... Quase, quase aqui. Nossa, é muito rápido você, porque você A fala gente é coisas feliz. interessantíssimas A gente é o tempo feliz e é todo. rápido. Mas, assim, eu gostaria... O que que transmutou? Por que que você era infeliz? O que que transmutou para a felicidade? Eu vou deixar esses 4 minutos para você falar sobre felicidade. Bem, os espanhóis dizem que o diabo velho sabe mais por velho do que por diabo. E diabo viejo sabe mais por viejo que por diabo. Eu acho que os espanhóis têm razão. Existe uma coisa excelente no passar do tempo. Eu dava importância ao que os outros pensavam de mim, isso atrapalha a felicidade. Eu achava que havia modelos, eu me revoltava, e eu tinha um tipo, ainda tenho, mas era muito mais forte. Eu tinha um tipo pedagógico. Eu queria consertar o mundo e que o mundo fosse de acordo, até nos bons valores. Isso atrapalha muito a felicidade. Os pedagógicos são autoritários, autoritários são sempre infelizes, porque buscam obter o que não pode ser obtido, que é a construção de um outro mundo imediato de acordo com a sua vontade. Eu acho que, apesar de eu ainda ter alguns desses traços, a idade me fez bem. Eu acho que a idade me fez bem. A tranquilidade, o conhecimento, o prazer e não ter mais títulos a obter ajuda muito que eu possa ler um excelente livro sem precisar fazer ficha dele, apenas pelo prazer. Eu não preciso mais escrever uma tese sobre o livro, eu não preciso mais fazer provas sobre Machado de Assis, então posso apenas ler Machado de Assis. Eu acho isso ótimo. Então, é uma fase de desfrute da beleza, da arte, das coisas boas e da alegria hoje que eu não preciso mais também de experiências caras, eu preciso de experiências boas. Eu já tive as experiências caras, então hoje eu quero as boas. E as boas são relativamente baratas e são relativamente simples. Como cozinhar hoje, que me deu vontade de cozinhar, e eu fiz pratos bonitos, que eu estava com vontade. Pronto, felicidade é um pouco isso. A idade ajudou nisso. É muito bom a gente perceber que a felicidade pode ser conquistada com pequenas coisas, né? Num momento como esse, que a gente está com esse isolamento ainda, com a pandemia, com essa ameaça toda, e a gente tem um mundo complicado, um mundo complexo. Mas eu acho que, resumindo um pouco isso que você disse, assim, é bom a gente, qualquer idade, qualquer momento da vida, a gente saber que a gente não precisa provar nada para ninguém, Isso. né? Não ter. A gente precisa ser o nosso melhor e descobrir o que é o nosso melhor, né? Eu acho que... Eu gostaria de deixar você falar mais meia hora, mas está acabando a hora. Eles vão cortar a gente a qualquer Vamos momento. cortar. Então foi um prazer, Bruna. Foi um grande prazer participar desse encontro. Você está em Trancoso, parece Não, não, pelos pássaros, você está em casa mesmo. Parece. estou em Eu ouvi casa. pássaros, e pássaros parece que você está longe de São Paulo. Não, eu estou em São Paulo. Eu É. estou em São Paulo. Ah, que ótimo. Mas então foi um grande prazer, foi um grande prazer. Espero que a gente possa se encontrar ao vivo rapidamente, né? Muito obrigado Com pelo convite, certeza. não? Muito Tá? obrigada, muito obrigada. Eu ficaria dias, meses te escutando. Todo mundo, com certeza. Eu fico até arrependida de ter falado qualquer coisa e ter tirado o seu tempo. Imagina, foi um prazer, porque foi uma conversa. Obrigado, Bruna. Até logo, então. Obrigada a você. Obrigado. Super beijo. Gente, muito obrigada para todos vocês que participaram. Obrigada. Desculpa se eu falei mais do que eu devia, mas é que é muito estimulante estar junto com ele. E a gente faz outra quando der, Um tá? prazer, será um prazer. Até logo. Até Tchau, logo. gente. Obrigada para Tchau. todos.